E começando mais um encontro psicanalítico. A live de hoje é sobre a depressão na infância e eu vou receber o psicanalista Ivan Capelato. Vamos tratar do sofrimento na infância, o sofrimento psíquico que se manifesta em forma de depressão. Bem-vindo a todos para mais uma live, sempre aos sábados às 16 horas. Logo em seguida, essa live fica disponibilizada, fica salva aqui no Instagram, no IGTV, e na terça-feira da próxima semana será disponibilizada no meu canal no YouTube. Bem-vinda, Daniele, Aninha. Estamos aqui nos preparativos, né, para começar a live, esperando o psicanalista Ivan Capelato. Vamos lá, Ivani, boa tarde. Daniele, eu que agradeço, é um prazer tê-la aqui. Vamos falar hoje sobre a depressão na infância. Rosângela, muito bem-vinda. Eu acho que o nosso convidado já chegou. Vamos, Ivan. Kátia, bem-vinda. Olá, Ivan. Boa tarde. Olá, Ana Silvia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Prazer tê-lo aqui novamente. É uma alegria. Prazer é meu. Obrigado, é uma honra. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que todos os seguidores aqui da página, muitos já lhe conhecem, assistiram a outra live, ficaram encantados aqui com o seu conhecimento e sua disponibilidade em compartilhar conosco. Obrigado, muito obrigado. Eu já te apresentei aqui, bem no início. Eunice, bem-vinda. E é isso, temos duas perguntas que, se der um tempinho no final, eu coloco, muito embora é possível que no decorrer da sua fala essas questões já sejam abordadas. Então é isso, podemos começar, né, falar desse sofrimento aí infantil. Bom, eu queria começar pela história da depressão infantil, mas eu vou começar de trás para frente. Eu queria falar um pouquinho sobre os sintomas. Os sintomas que a gente conhece da depressão infantil, lembrando que a depressão infantil ela começa em qualquer época da infância, lembrando também de que bebês podem ter depressão, crianças de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 anos aí. Bom, de uma maneira geral, gente, os sintomas da depressão infantil, eles passam pela irritabilidade constante, aquela criança que ela está irritada, às vezes triste, uma tristeza que melhora um pouquinho durante um tempinho do dia, mas depois ela volta, né? A face triste da criança. Existe uma coisa importante que se chama anedonia. Anedonia é a ausência de prazer com a vida. Nada tá bom. Eu me lembro de um menino de 7 anos que num sábado de manhã chuvoso, muito rico, ele tinha um quarto de brinquedos, ele chamou a mãe chorando e apontou para o quarto de brinquedos e disse: do que eu brinco, mãe? Que ele não conseguia fazer uma escolha.
transtornos do sono, ou dorme muito, ou dorme picado, ou tem insônia. Imagine uma criança de 2 anos e meio com insônia, não é? Transtornos da alimentação, às vezes come exageradamente e às vezes entra em anorexia, nenhum alimento agrada, nem as tranqueiras, né? Nem os docinhos, nem os chocolates. Então, transtornos da alimentação, sempre nos seus opostos, né? Tudo que sai da norma, tudo que entra lá nos extremos é sinal de que nós temos uma doença em jogo. Problemas frequentes de saúde, tem uma alergia que o antialérgico não cura, tem uma neurodermatite que não passa, dor no joelho, dor na perna, acorda de manhã sentindo dor ou se queixa de dores, assim que o pediatra olha às vezes e não acha motivo para isso. Falta de vontade de brincar, então às vezes senta no chão com o Lego e para. Falta de criatividade, não cria, ele não usa, não consegue usar lápis e papel. E a coisa mais grave que tem acontecido, Ana Silvia, que tem me preocupado muito, 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 principalmente agora, nesses 7 meses e meio últimos, é o início de manias que podem levar ao transtorno obsessivo-compulsivo. Então, eu já tenho 6 crianças comigo com toque. 2 de 10, uma de 6, uma de 4, então assim, e 2 de 5. Então, assim, esses são os sintomas gerais das depressões. Mas, assim, as crianças que estão em depressão, elas não riem, elas são tímidas muitas vezes, estão na festinha de aniversário e não, ficam grudadas na perna da mãe, não têm confiança em si mesmas, a autoestima é baixa, então geralmente está lá na frente da tela da TV com a lição de casa, não sei, não consigo, não posso. Então são falas frequentes da criança que já fala e está em depressão. E algumas vezes elas... Posso só te fazer uma pergunta? Não sei se você observa, mas alguns pais não conseguem entender que existe ali uma dor, né? Enfim. E aí fala, mas que menino chato, que menino difícil, nada tá bom. Você observa isso às vezes? Sim, observo. E essa é a minha próxima fala. Porque pais assim, pais que vivem desse jeito, eles fazem uma coisa que é uma das causas da depressão infantil, que é o bullying caseiro, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Mas, assim, às vezes essas crianças têm um humor ácido mesmo, fazem uma crítica, mas não gosto de você, você é muito chata, eu não gosto dessa casa, quero morrer. 5 anos, imagina, né? Quero morrer, não quero ficar aqui. Alguns outros sintomas, assim, umas queixas físicas, como eu falei, dor aqui, dor ali, sentimento de culpa. Então, gente, olha, a frigideira ficou no fogo. Não fui eu, não fui eu. E ela nem vai ao fogão, nem mexe na frigideira. Sentimentos de desvalia, desvalor, ideações ou atos suicidas. Esses 2 meninos de 5 que eu citei, eles tentaram suicídio bebendo um material de cozinha, cândida, que estava embaixo do tanque lá, onde a funcionária da família usa lá para... Então, assim,
choro imotivado, de repente chora gritando, chora alto, e o que você tem? Ele não sabe, ele não sabe. Hiperatividade, hipoatividade, lembra dos extremos, né? Os extremos sempre dizem que a gente está doente. E dificuldade aí de se afastar da mãe. Quais são as causas da depressão infantil? Então, a primeira causa, a mais fundamental, é a ausência da elaboração do luto. Então, vamos pensar um bebê, que o bebê nasceu, está lá. A coisa que mais funciona nos bebês até o 3º mês de vida é a boca. É o único lugar, é o único radarzinho que ele tem para sentir que ele está vivo. Por isso ele precisa ser amamentado quando ele pede. A gente sempre pede para as mães evitarem aí fazer agenda de amamentação. Amamenta a hora que ele precisar. Às vezes ele está lá acordado, tem aquele choro do bebê faminto e não é acudido. Então, daí ele para de chorar e não consegue entender por que ele não foi cuidado. Eu vou falar disso também daqui a pouco aí, René Spitz, Melanie Klein. Aquela menininha de 2 anos tem um gatinho, o gatinho sumiu, o gatinho fugiu, sumiu, e ninguém consegue dar a ela aquela escuta salvadora, ou aquela palavra salvadora, para ela entender que está doendo, tem que chorar, tem que sentir raiva, tem que sentir medo, né? A vozinha morreu daquele menino de 5 anos e ele não foi levado ao velório. Bom, agora também nessa pandemia não pode, mas assim, vamos imaginar em tempos normais. E aí, que a vovó foi pro céu, virou astronauta, virou estrelinha, ela é mágica, ela é bruxa e astronauta, né? Então, assim, ninguém fala da morte, ninguém fala da ausência. Então, a principal causa da depressão infantil é o luto. A segunda grande causa é isso que a gente estava falando, né, Silvio? Bullying caseiro. Nossa, como você é chato! Olha, você está comendo de boca aberta, parece um porco. Olha o jeito que está a sua roupa. Quem é que vai gostar de você? Você agindo desse jeito. Então, o bullying caseiro, ele é a primeira forma de bullying que acontece na vida das pessoas e é o principal monstro que faz aparecer o fantasma da depressão. Às vezes, pais que não têm uma tolerância ou que não se prepararam para imaginar o que é uma criança que chora, faz birra. Esses pais, ou pais que não suportam o som do choro, não é? Eu, às vezes, fico muito preocupado com algumas coisas que a rede social traz. Então, se o seu filho chorar, o bebê, deixa ele chorando lá que ele para, entende? Então, meu Deus, isso vai contra a ciência, vai contra os nossos antepassados mestres aí, que tanto pediram para a gente cuidar. Então, assim, nossa, que criança chata, se eu soubesse, imagine uma criança escutar, se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha tido filho. Então, assim, o bullying caseiro, ele é frequente, Ana, ele é frequente nos lares hoje, porque as pessoas, como estão cheias de objetos de prazer, elas diminuíram a tolerância à frustração. Então, é o celular, é a saída, é não sei o quê, são os objetos, né? Muita coisa para fazer. Então, a tolerância para suportar uma criança normal é muito complicado. A terceira causa de depressão infantil são os maus tratos, né? Abusos, abuso físico, abuso sexual, abuso mental, como o bullying, por exemplo, né? Maus tratos, apanhar, bater na criança, né? E junto com isso, a gente descobriu, há um tempo atrás, numa pesquisa aqui na Unicamp, que junto com maus tratos, existe uma depressão parental.
pais depressivos ou um dos pais depressivos, eles têm menos suportabilidade, então ou eles se afastam da criança, ficam indiferentes a ela, ou eles a agridem. Então a depressão dos pais também causa essa história dos maus tratos. A quarta causa é perdas pequenas constantes. Então, aquela criança que tem aquele brinquedinho que quebra, alguém esqueceu ela na escola, algumas vezes isso acontece muito, alguém esqueceu de preparar o lanche dela, alguém não a ajudou a procurar aquelas pecinhas de 1000 peças de Lego que uma criança de 3 anos ganhou, que é uma coisa inconcebível, né? E a interrupção da rotina. Então, o que está acontecendo nesses 7 meses e meio? A pandemia trouxe uma interrupção da escola, ver os amiguinhos, as brincadeiras, o pátio, a rotina, o sábado e domingo se misturaram com a segunda, terça, quarta e quinta, e às vezes ninguém ajuda essas crianças a entenderem que nós estamos num momento diferente, novo, né? Então a interrupção da rotina também é uma causa de depressão infantil e é a principal causa das manias. Os nossos colegas aí, psicanalistas, psiquiatras infantis, psicólogos, têm percebido como aumentou o número de crianças com manias agora na pandemia. E a quinta causa, se eu puder falar, acho que a quinta causa é a alienação parental. Aquela coisa de os pais, ou juntos ou separados, um falar mal do outro, atribuir ao outro coisas que são terríveis para a criança sentir. E a alienação parental também causa a depressão infantil. Bom, não sei se eu posso continuar aí falando. Sim. É muita coisa, né, Ivan, que essa criança vai engolindo sem fazer essa digestão, né? Sim. E sem o acolhimento, sem o holding, sem o aconchego, sem a coisa afetiva. Quando a gente fala em depressão infantil, muita gente se assusta, né? Nossa, depressão infantil? Porque a gente está acostumado a falar dessa depressão constante aí do adulto, frequente, né? Mas a primeira vez que se falou em depressão infantil foi em 1621 na Inglaterra, quando alguém percebeu uma criança em depressão. Depois, na França, em 1852, Delasov conseguiu perceber crianças em depressão, principalmente crianças que estavam em creches, em comunidades, meio desamparadas, aí, como René Spitz nos trouxe. Na Espanha, em 1907, Augusto Vidal, um psiquiatra, começou a perceber também que crianças isoladas, crianças fora da escola, a pobreza era muito grande, né? Então, e também não havia muito como as crianças se divertirem, não havia muito espaço para a criança. A criança só começou a ter um espaço na vida nossa, na vida social, depois de 1950. Antes disso, ela tinha que se inventar para sobreviver, né? Então, na Alemanha, em 1933, Eric Stern também começa a perceber crianças de orfanato, crianças que ficavam isoladas para os pais poderem trabalhar, ou crianças órfãs. A gente teve muitas mortes aí antes entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, muita gente morreu de algumas pandemias, de algumas... Sim. E em 1970, o Francisco Assunção e alguns colegas aqui da Unicamp
publicaram, né? Nós tivemos o primeiro livro sobre depressão infantil aí, numa revista de psiquiatria da USP, e aqui na Unicamp alguns profissionais começaram a se dedicar a isso. Então, assim, a história da depressão infantil, ela é longa, mas a divulgação disso é muito pequena. Por isso eu acho importante isso que nós estamos fazendo aí, esse pedido seu. Em 1945, um psicanalista, talvez a pessoa que mais entendeu de bebês desse mundo, que chamava-se René Spitz, morreu em 1974, então ele é muito recente na nossa vida, né? René Spitz, ele fez muito parecida de Melanie Klein, com a de Winnicott, que é a formação do afeto. Ivan, travou pouquinho a sua imagem. Oi. Eu vou tirar esse fone que eu não confio muito nele. Pode ser esse meu fone, será? Voltou? Falado agora, Ana Silvana. Oi. Se voltou, Ivan. Então tá bom. Então eu estava falando, né? René Spitz, que talvez foi um dos psicanalistas que mais entendeu de bebês e crianças pequenas que nós tivemos na vida, morreu em 1974. Ele é muito, muito recente na nossa vida de profissionais e psicanalistas. Em 1945, ele descreve aquilo que ele chamou de a formação do afeto. E ele viu crianças de orfanatos e lares gélidos, que ele chamava, lares onde os adultos não ligavam muito para crianças. Então havia no orfanato e nessas casas, nesses lares, crianças bem alimentadas, bem vestidas, mas sem colo, sem o embalo. Para René Spitz, o embalo era, para Winnicott também, o embalo, né? Aquela mãe que canta, embala o seu bebê. Para René Spitz, era a dinâmica da formação do afeto. Então, sem esse holding, sem esse abraço, sem esse colo, sem esse embalo, as crianças desenvolviam um quadro que René Spitz chamou de depressão anaclítica, ou síndrome de hospitalismo. Síndrome de hospitalismo é quando a criança fica muito tempo internada, sem o colo, sem o embalo, ela também entra em depressão. E pode morrer, ou levar à catatonia. Então, assim, o bebê, a criança de 1 ano, pode entrar numa depressão anaclítica se ela tiver numa instituição onde não haja esse contato afetivo, essa formação do afeto, né? Afeto é contato, afeto é afetar. A gente afeta nossos filhos com o nosso corpo, lembra? O ego é corpóreo. A gente afeta nossos filhos com o nosso corpo. A nossa palavra, ela pode ser ouvida, mas nosso corpo pode ser sentido. O cheiro, a batida do coração, aquele som que sai do peito da mãe, quando ela fala, quando ela canta. Sim, sim. Freud, em 1915, ele escreve um livrinho chamado Os Instintos e Suas Vicissitudes, e ele dizia que para que uma criança pudesse ser querida, era necessário que este instinto materno desse a ela a pulsão de vida, que essa criança sentisse. Em 1980, Erik Erikson, fala da importância dos laços afetivos com a mãe, o colo, o embalo, jamais deixar uma criança chorando na cama, no berço.
Winnicott, Donald Winnicott, aquele pediatra que se tornou psicanalista, né? Um homem que entendia muito de crianças também, em 1963, 7 anos antes da sua morte, ele falou de uma coisa chamada a importância da preocupação materna primária. E na fase em que a criança é dependente, absolutamente dependente aí da sua mãe. Antes das outras duas fases que ele chamava de dependência relativa e autonomia relativa. Então, é muito importante que a gente pense e reflita e que nós, os humanos, nós nascemos incompletos, nós nascemos, aí a gente não procura o seio da mãe como os bichinhos, nossos irmãozinhos aí fazem, né? Levantam, saem da placenta e já se levantam para mamar. A gente precisa que alguém faça isso por nós. Sim. E nem sempre as pessoas conseguem perceber isso. Uma criança catatônica que eu atendi durante 8 anos, lá nos anos 80, a mãe, que tinha uma psicose essencial, a mãe, quando ia amamentá-la, a mãe tirava o sutiã e deixava a criança deitada no berço e punha o seio na boca da criança sem tocá-la. Não tocava a criança. Ela fazia a fantasia que se ela tocasse a criança ia se apoderar dela. O que é verdade em certo ponto, né? As crianças se apoderam dos pais, mas dela tinha uma fantasia psicótica e aí ela criou uma criança catatônica, uma criança apática, e eu consegui um resultado parcial com essa criança quando eu comecei a instrumentalizar a avó para que pegasse no colo, só que daí essa criança já tinha 10 anos, só que ela era raquítica, andava pouco, não tinha uma formação muscular importante aí, então assim, posso citar também, em 69, os escritos de Bowlby, de John Bowlby, a teoria do apego. A teoria do apego. Então nós temos a teoria do afeto, a teoria aí do holding, a teoria aí dessa relação mãe-filho que é fundamental, a teoria do apego, onde ele dizia que quando que a gente sabe que a gente está cuidando bem de uma criança? Quando ela suga o seio da mãe, às vezes olhando para a mãe, existem algumas fotos aí, então essa criança ela está feliz, ela sorri, o bebê sorri quando vê a mãe, chora quando está incomodado com cocô, com xixi, com fome, né? E começa ali pelo segundo mês e meio, terceiro mês, seguir com os olhos a sua mãe. Então a teoria do apego começa no nascimento, no nosso nascimento. Tá? E os escritos de Melanie Klein, entre 35 e 46, sobre a posição esquizoparanoide, a posição depressiva, enfim, muitas pessoas, há muito tempo, se dedicaram a nos preparar, a nós profissionais. Infelizmente, né, o acesso disso à comunidade era fraco, mas a gente tem, por exemplo, o Winnicott fazia um programa de rádio, onde ele falava com as mães da necessidade disso. Françoise Dortot também. Françoise Dortot, na França, fazia um programa de rádio. Eu fiz um programa de rádio durante 8 anos na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, da onde nasceu o meu segundo livro, inclusive, Diálogo sobre Afetividade. Então, assim, a ciência, ela precisa vir
até a comunidade, até o povo, ela não pode ficar restrita e contrita entre os profissionais aqui que vão. Ela tem que ir, a gente tem que divulgar. Por exemplo, falando em Bowlby, da teoria do apego, né? Isso tem que ir para a maternidade. As mães que vão dar à luz ou vão se preparar, hoje tem muitos programas de preparação para o parto, mas raros deles incluem uma preparação psicológica sobre esse serzinho que vem aí e que é fundamental que ele tenha estruturas para que amanhã ele tenha uma reserva psíquica importante aí para poder sobreviver, né? Olha o que nós estamos passando agora e olha o que eu estou dizendo. O número de crianças depressivas aumentou de uma maneira terrível, abrupta. Sim. E aí, Ivan, falando, e você trouxe um ponto tão importante, que é a transmissão da psicanálise, não no sentido científico e acadêmico, mas na interação, é na prática, né? No sentido de uma orientação e tudo isso. E quando nós, psicanalistas, não nos colocamos, não contribuímos com isso, dá margem para algumas instruções aí que mais atrapalham, né, e podem até comprometer severamente. A Eunice Lemos, que nos acompanha aqui, falou que na Espanha tem um manual consagrado de um pediatra que indica justamente isso: deixe o seu filho chorar a noite inteira. Isso. Né? Nós tivemos aqui no Brasil um programa chamado Nana Nenê, que também era para deixar a criança chorar a noite inteira, e eu imagino quanto prejuízo isso trouxe, até suicídio no futuro. Imagino quanto. Sim, porque é o abandono, né? Sim, o abandono. E o abandono precoce já traz a depressão anaclítica, que é a depressão que deixa a criança muito perto da morte psíquica também e da morte física também. Sim. Então, em países que tiveram consequências, Ana Silvia, desse abandono, ou na época... Oi? Tudo bem? Tá me vendo? Deu uma congeladinha. Oi. Não, na época da guerra, né, as mães tiveram que ir para o fronte ou tiveram que ir para as fábricas de uniformes, para a fábrica de bomba, fábrica de avião. Então, a Europa fazia orfanatos, fazia creches, orfanatos, onde as crianças ficavam. E foi onde, inclusive, o René Spitz e o Winnicott estudaram crianças depressivas. E a aprendizagem que a Europa teve com as consequências desse abandono fez com que, nos últimos 30 anos, a Alemanha, que mais sofreu com as consequências disso, né? Lembra que ela ficou dividida, muito suicídio, muita depressão, muito alcoolismo. O alcoolismo na Alemanha ficou insuportável. A Alemanha decidiu colocar a licença maternidade de 3 anos para que as mães ficassem muito tempo com seus bebês. Aí a gente vai falar, nossa, que país bonzinho. Não. A licença maternidade da Alemanha de 3 anos, do Canadá de 2 anos, da França de 1 ano e 4 meses, na verdade é um investimento econômico, porque no futuro, com crianças mais saudáveis, nós vamos gastar menos em psiquiatria, em remédio, em internação, no sistema judiciário e tudo mais. E vamos ter gente ajudando o país, vamos ter crianças saudáveis, ajudando aí o país a evoluir. Então, mas assim, num país como o nosso, onde a riqueza é muito grande para poucos e a pobreza é muito grande para muitos, como é que eu vou dizer para uma mãe diarista
que ela tem que ficar 1 ano, ou pelo menos 8 meses amamentando e perto do seu filho, né? Então é complicado isso, né? E a gente tem as consequências aí nas ruas, esses meninos aí assaltando, se drogando, esse número alto de suicídios que nós temos nesse país, que é uma coisa assim... Então, assim, trazer a psicanálise para todo mundo de uma maneira mais inteligível, de uma maneira mais compreensiva, é o que eu fiz nos meus 8 livros aí, trazer a psicanálise sem falar em psicanálise, né? Eu falo de Freud sem citar o nome dele, eu falo de Winnicott sem citar o nome dele. Os meus livros são livros para paz, livros para que as pessoas possam perceber que tem sim que ter um manual para cuidar de criança. A gente segue manual para cuidar de cachorro, a gente vai fazer curso aí, ou o veterinário dá toda a instrução de como cuidar do cachorro lá para o xixi, para o cocô, mas a gente não tem isso para criança, né? A gente imagina que o instinto manda em tudo, mas hoje a nossa vida não é mais instintiva. A gente tem que trabalhar, a questão do dinheiro é complicada, a questão da política no mundo é complicada, a questão da pobreza é complicada. Então, vamos ter consequências, Nem sempre a depressão infantil vai evoluir numa depressão de adolescência e de adultez. Geralmente a depressão infantil, lembra que eu falei, o primeiro sintoma da depressão infantil é a irritabilidade. Então, geralmente, o progresso da depressão infantil é uma criança cheia de raiva, agressiva, autodestrutiva. Então, pega uma moto aí, sai a 230 por hora. Outro dia eu vi um vídeo aí de uns meninos ricos com umas motos BMW andando a 300 por hora na pista. Ninguém imagina que isso, atrás disso tem uma pulsão de morte muito forte, né? Pulsão de morte é esse outro lado nosso que espera se encontrar com a morte de maneira inconsciente, que é resultado da depressão infantil não cuidada. Então, assim, pedir aos nossos colegas, aí eu imagino que existem muitos colegas que estão assistindo a gente, né? Pedir que eles escrevam, falem. Quem tem a chance aí de ir a uma TV regional, falar da importância disso, quem tem a chance de participar de uma AME, orientar os pediatras para que falem bastante sobre essa necessidade de cuidar. Eu tenho tido muito contato com uns amigos muito queridos dos tribunais regionais do trabalho de vários estados e do TST também, do Tribunal Superior do Trabalho. E às vezes eu tenho conversado como que a gente poderia instituir no país a licença maternidade de 1 ano, como que a gente poderia reduzir o imposto do empresário ou do empregador, para que essa mãe pudesse cuidar melhor do seu filho. Como orientar essas mães, como orientar as creches, como orientar as escolas. Então, assim, às vezes, crianças aparentemente normais, que têm distúrbios de humor, que estão lá, às vezes se machucando, comendo a unha até a carne, até o tecido, às vezes agredindo os pais. Oi? Algumas arrancam os cabelos, né? Arrancam os cabelos, os cílios, os cabelos, né? Beliscam a pele. Então, mostrar que isso são sintomas de uma depressão. A depressão, ela é a primeira doença mental
que nós vamos ter na vida. Não é a psicose, não é, é a depressão. E as consequências da depressão aí são extremamente complicadas. E aí não sei se alguém já perguntou, ou se você ia me perguntar assim... Alguns comentários foram colocados, não dá para falar tudo, mas vamos pegar alguns. Por exemplo, mandaram ontem uma pergunta, e o que os pais podem fazer? Como ajudar essas crianças? Uma vez que já a depressão já está instalada, vamos dizer assim. Algumas depressões, poucas, vamos imaginar, em cada 10, uma, tá bom? Uhum. Em cada 10, 10%, tá? Algumas depressões na infância, elas podem ser de origem orgânica, principalmente se essa criança tem uma família com uma genética depressiva. Avós, pais... Desculpa te interromper, mas você tinha perguntado exatamente essa pergunta que acaba de fazer a Valéria. Se é genética. As pesquisas que nós temos fora do Brasil, principalmente na Espanha, na França, aqui no Brasil, Unifesp, USP, Unicamp, a UFMG, a UERJ, mostram que em cada 10 crianças depressivas, uma depressão é orgânica. Porque existe um complexo hereditário para isso. Uhum. Então, como consequência das depressões familiares ao qual essa criança pertence. As outras, né, os 90%, as 9 entre 10, são psicogênicas, são de origem psicológica, né, como os sintomas que eu deixei aqui. Em ambos os casos, tanto na depressão organogenética como na depressão psicogênica, recomenda-se, né, que os pais procurem o auxílio do psiquiatra da infância, medicando, de preferência, após os 7 anos. Até os 7 anos, a gente recomenda o acompanhamento psiquiátrico, mas principalmente o acompanhamento psicanalítico, psicoterápico, enfim, um profissional da psicologia, não importa muito que linha tenha, mas que dedique-se a essa criança, lembrando que quando a gente atende uma criança depressiva, a gente vai se defrontar com algo kleiniano, da Melanie Klein, algo que o Freud falou que é a transferência. Então, qual é a primeira transferência que o profissional vai enfrentar da criança depressiva? A agressividade. Né? A agressividade. Então, a irritabilidade, a agressividade. Mas à medida que esse profissional ético, bem informado, bem supervisionado, vá percebendo isso e suportando isso, ele começa a trazer essa criança para este holding psíquico. A criança não recebeu bronca, não recebeu bullying por estar desse jeito, não foi punida, não foi castigada, foi aceita. E aí ela tem a grande chance de se curar, aspas nisso, de se tratar através aí de um acompanhamento. Quando a criança já está mais velhinha, então 7 anos para mim é uma criança velha, Ana Silvia, tá bom? A partir dos 7, como o cérebro já se organizou na dinâmica aí dos neurônios, as sinapses estão mais organizadas, estão mais... Tanto que a gente antigamente levava as crianças para a escola aos 7 anos, não aos 2, né, como hoje. Mas como toda a área sináptica, toda a área neuronal já está organizada, então vamos medicar.
né? Então aí o psiquiatra da infância medica, geralmente com uma fluoxetina, geralmente com uma... Hoje existem medicações mais de primeira linha aí para crianças e tudo mais. Então, os pais precisam procurar ajuda, né? Eles precisam procurar ajuda, sempre precisam procurar ajuda. Hoje, infelizmente, poucas pessoas estão atendendo presencialmente e uma criança depressiva precisa do contato. Ela precisa entrar numa sala e talvez ser conduzida pela mão até a sala do terapeuta, até a sala do psicanalista, até a sala do psiquiatra. Em casos de extrema anedonia, lembra que anedonia é a falta do prazer de viver. Tá? E aí alguém pode perguntar, mas uma criança de 2 anos e meio pode ter anedonia? Muito! Tem crianças que ficam tão apáticas que elas ficam deitadas no chão da sala. Com aquele monte de brinquedo em volta, né? Mortas psiquicamente. Em caso de extrema anedonia, que ela não se movimenta, não brinca, não ri, eu geralmente instruo os pais a procurar um terapeuta ocupacional que vai mexer com essa criança, as mãos, estimular o brincar, o criar, o que pode acontecer também num setting analítico. Sim. Aí uma terapia aí com brincadeiras, com jogos e tudo mais. Mas quando a anedonia é extrema, eu peço que eles procurem uma pessoa que possa lá ajudar a criança a criar, né? O terapeuta ocupacional ele vai poder fazer isso com mais habilidade, que ele estudou aí para isso. E aí, Ivan, isso pode acontecer em paralelo à psicanálise, né? A psicanálise, sim. Então, aí entra então uma questão complicada. A gente precisaria, Ana Silvia, mostrar para os nossos governantes, principalmente agora em época de eleições aí, para a prefeitura, para a vereança, que a gente pode construir um país melhor se a gente puder proporcionar políticas públicas, por exemplo, né, no AME, no SAMU, no SUS, ter lá psicanalistas, psiquiatras da infância, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, enfim, e que possam atender essas crianças, porque a demanda é muito alta. A pena é que nem todos os pais percebem que seus filhos estão em depressão. Mas o número é muito grande. Eu erraria se eu falasse uma porcentagem hoje, mas pelo que eu tenho ouvido dos meus colegas, dos meus amigos, é uma coisa assim impressionante, sufocante. Tá? E outro aspecto, Ivan, é que às vezes, quando o pai também percebe, os pais têm todo um receio de ter que olhar para isso, porque em alguma medida eles vão ter que olhar para eles também. Eles mesmos, sim. Às vezes os pais também precisam ir para terapia, porque nem tudo, um curso mais objetivo, uma palestra dá conta de ajudar esses pais. Né? Sim. E às vezes esses pais também estão com muita culpa. Pelo que está acontecendo com o filho, né? Então eles também, às vezes, se retraem de buscar ajuda. Mas assim, vamos imaginar numa família de classe média, média alta, que possa pagar um psicanalista da infância, um psiquiatra infantil, enfim, tudo bem, vamos lá, vamos investir nisso, porque para a gente não ter que gastar mais dinheiro no futuro, né? Mas essas pessoas mais simples, que estão aí perdendo emprego agora, e que têm uma criança, o Estado teria que oferecer isso. Sim. Como a Alemanha oferece, como o Canadá oferece, a França oferece, e a Itália,
não é tão aí firme nisso, mas ela tem os médicos de quarteirão que às vezes identificam, um médico bem formado, identifica isso e consegue aí instituir uma ajuda. Mas assim, a gente precisaria nesse país onde o extremo de riqueza está na mão de muitos poucos aí, e o extremo da pobreza está esparramado pelo país todo. Então, que os políticos pensem um pouco que a depressão infantil hoje vai ser o suicídio de amanhã, vai ser o menino assassino de amanhã, vai ser o menino da Cracolândia de amanhã, vai ser o sujeito apático que não se empregou. O pai tirando de amanhã, né? O pai e a mãe tirando. Tiranos de amanhã, sim. Mas esse menino que vai começar a ir mal na escola, porque lembra que um dos sintomas da depressão infantil é eu não consigo. Né? É uma apatia, eu não sei, eu não consigo, eu não quero fazer. E aí muitas crianças depressivas vão repetindo os anos na escola, mudam de escola, não se interessam por matéria nenhuma, não fazem planos para o futuro. Então, assim, daqui a pouco nós vamos ter que construir cadeia, vamos ter que construir de novo aí manicômios, vamos ter que construir mais unidades do SUS para poder... Então, assim, eu gostaria muito que um político pudesse pensar que o investimento maior que se faz no país é o investimento humano, principalmente na criança. Na criança. E eu acho que a sua mensagem, Ivan, a gente pode estender para o terceiro setor, ou mesmo grandes organizações que investem num trabalho social, mas é sempre no âmbito escolar, que sem dúvida alguma é importante. Mas continua os aspectos psíquicos e emocionais descobertos. Né? Sim, sim. E estão ali no mesmo nível de importância da educação. Sim. E a escola, às vezes, é a segunda, né? O segundo lugar onde a depressão vai parar. É aquela criança que não aprende, aquela criança que não quer fazer, aquela criança que está irritada, que agride os coleguinhas. Quer dizer, a escola também teria que se preparar um pouquinho para olhar isso e ajudar os pais a procurarem... Uma outra ajuda. E nesse momento atual nosso, esses 7 meses e meio aí de isolamento, isolamento para quem é saudável, porque tem muita gente que desistiu da proteção, né? De se proteger e proteger os outros, e está aí fora, sem máscara. Tal. Trombar com a realidade, né? Mas infelizmente, Ana Silvia, essas pessoas, elas são a maior prova do que Freud escreveu em 1920, no Mais Além do Princípio do Prazer, a pulsão de morte. A pulsão de morte, tá? É prazer a todo custo, mesmo que custe a morte, né? É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo isso acontecer. Não é que todo mundo se cansou do isolamento. É claro que frustra o isolamento, frustra usar máscara. É horrível usar máscara, é horrível. Mas nós estamos em pandemia. É verdade que nós temos um problema aí. Mas a pulsão de morte conduziu todo mundo de volta às ruas. E eu tenho muito medo de que quando uma criança em casa, o pai está vendo o jornal na TV, as praias cheias, as crianças correndo na praia e ele não pode sair na rua para brincar com o amiguinho. O que isso também provoca na cabeça. Então, nestes momentos, a gente tem muitas informações desencontradas, muitas cenas antagônicas como essas que eu estou citando, né? Essa loucura entre a pulsão de vida, que nós estamos aqui isolados, e a pulsão de morte, que é essa coisa que convida todo mundo a vamos viver, então é complicado isso. Então, conversar bastante com as crianças,
explicar algumas coisas para as que são mais velhinhas, aí 3 anos e meio. Quando eu falo velhinha, é velhinha mesmo, viu, Ana Silvia? 3 anos, 3 anos e meio, ajudando elas a construírem um conceito simbólico sobre esse inimigo invisível. Esse inimigo que nos aprisiona, faz com que ele não veja a avó, não veja a professora. Eu tenho pedido a alguns pais que já perceberam depressão nos filhos, que coloquem eles no carro, passem na frente da escola, para falar que a escola está lá ainda. Que a escola está lá. Porque eles têm visto a professora pelo computador, aí, pela tela. Mas a gente vê muita coisa pela tela que não existe. A gente vê o Mickey Mouse, a gente vê a Peppa Pig lá, não sei se eu falei direito, a gente vê... E eles não existem. Então, eu estou vendo a minha professora e eu não sei se ela existe de verdade, né? Então, talvez combinar com a escola, de vez em quando a escola... A professora ficar lá na porta da escola, para esses pequeninos olharem para a professora que está na porta da escola, olharem que a escola não sumiu, que a escola está lá, e ou seja, falarem... Que o mundo dele não despencou, né? Isso. Que ele não precisa enlutar isso, que ele precisa apenas construir junto com os pais um conceito, um símbolo, um pensamento simbólico sobre o que é o vírus. Por que nós estamos há tanto tempo lutando contra algo que a gente não vê e a gente não ganha, e a gente não vence? E por que a máscara protege? Por que o álcool gel protege? Esses dias, um menininho de 10 anos que eu atendo aqui pelo online, ele tinha perguntado para a mãe se a gente bebesse o álcool gel, se daí então não ficaria melhor do que ficar passando no corpo o tempo todo, né? E a mãe, inadvertidamente, falou para ele assim: olha, seu pai, ele bebe álcool o tempo todo e não está protegido, ele ficou doente. E o pai ficou com uma gripe, ele não ficou com corona. E esse menino ficou muito assustado, porque será que estão mentindo que o álcool gel protege? Porque assim, por que precisa passar tanto? Né? Por que não passa uma vez por dia que nem passa o creme hidratante? Então, assim, aí eu trabalhei com esse menino que quando o álcool seca, aí talvez o bichinho veja que o álcool secou e queira ir para a nossa mão, dependendo de onde a gente põe a mão. E esse menino, gracioso, inteligente, como toda criança normal, ele criou sentou lá com lápis e papel e criou uma luva biônica que ela já emite raios contra a coisa e começou a simbolizar uma maneira de lidar com esse inimigo invisível aí, e depois ficou feliz, ficou mais tranquilo quanto à história do álcool gel. Mas assim, a fragilidade nossa, do nosso psiquismo é tão grande, Ana Silvia, que às vezes uma palavra maldita, uma atitude mal feita, coloca tudo a perder, desarruma o nosso psiquismo, principalmente agora. Então, algumas pessoas têm me perguntado, como é que está aí a questão do Édipo, com essas crianças vivendo o tempo todo com os pais? E eu falei, gente, não se preocupe com isso. Isso não é a nossa preocupação, a questão do Édipo, a questão de Diana, ver a mãe nua. Essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é prestar atenção nas perdas que estão acontecendo na vida dessa criança. Ela não vê a avó e o avô que estão vivos, né? Então vamos achar um jeito de passar na frente da casa do avô, falar um tchau, e se possível, se todo mundo estiver em quarentena, ir lá na casa do avô, dar beijo, dar abraço, porque todo mundo está se protegendo. Então,
Tem gente que não sai de casa mesmo, dá para chegar perto, dá para... E, se possível, né? Não sei como a escola agora está sendo vigiada pelos prefeitos, pelos governadores, não sei como é que vai ser isso. Eu fico preocupado de que vão voltar 5 crianças de 15 numa classe, distanciados, de máscara. E talvez o único bem que eles vão ter é ver a tia gostosa, a tia querida, a tia que eles sentem falta, porque e o resto dos amiguinhos, né? Sumiram. Né? Ivan, deixa eu falar, desculpa eu te interromper, o Instagram está avisando que temos 10 segundos, vai encerrar. Nossa! Você Tá bom, aceitaria voltar e a gente fecha só mais 10 minutos para fechar o seu raciocínio? Com todo prazer, com todo prazer. Então... Olá, voltamos para finalizar a conversa, ou seja, a live Depressão na Infância. O convidado de hoje é o psicanalista Ivan Capelato. Os 60 minutos não foram suficientes para a gente dar ali um fechamento para o que estava sendo discutido, então nós retomamos agora para finalizar. A conversa estava tão boa, né? O Ivan aqui com uma explanação maravilhosa, passou muito rápido, vocês perguntando, interagindo, algumas questões foram abordadas, outras tantas não serão possíveis, porque infelizmente a gente tem essa limitação do tempo, mas vamos finalizar o raciocínio que ele estava desenvolvendo no momento da interrupção, e eu vou trazer uma pergunta que foi colocada aqui hoje por vocês e foi enviada também na caixa de perguntas, que é a participação aí do excesso de tecnologia na vida das crianças hoje. Qual a relação que isso tem com a depressão? Acho que o Ivan chegou. Deve estar entrando, isso. Oi. A conversa estava tão interessante que nem eu mesma vi aqui, ó. É muito rápido, né? O tempo é muito rápido. Estou com a função de vigiar o tempo, mas escapou. Tá bom. Bom, eu estava falando um pouquinho dessa história da escola, então eu vou colocar uma questão que talvez não seja para os psicanalistas e para os psicólogas que nos escutam, mas para a nossa comunidade política aí. Sim. A gente abriu shopping center. Então, por mais que se queira controlar, lá está tudo amontoado. A gente falou que não podia ficar na areia da praia, está todo mundo na areia da praia amontoado. A gente abriu bares e restaurantes, está lá a noite cheia de gente, e a gente não vai abrir a escola. Então, assim, abrir a escola parcialmente é fazer uma coisa que a Melanie Klein dizia, que acontece conosco muito precocemente, se a gente não for muito bem cuidado, que é o splitting. A gente reparte, a gente afasta, a gente quebra a nossa relação com o meio externo, a nossa relação com o mundo, a gente se psicotiza, percebe? Então, abrimos shopping, abrimos bar, abrimos comércio, vamos abrir escola também, mas e daí? E daí a gente pensa quais são as pessoas de risco que convivem com essa criança e afasta as pessoas de risco, não a escola. Mas, assim, essa é uma colocação minha para os políticos, para os prefeitos que estão mandando hoje aí na escola e para os professores e diretores também, porque é uma coisa incoerente a gente abrir o social.
para as pessoas de risco, né? O adulto de risco, obeso, diabético, ou que tem alguma anomalia genética, tem uma talassemia, tem algum... E não abrir para as crianças a escola, entende? Eles que são menos de risco, né? Eles podem ser transmissores? Podem. Então vamos afastar deles quem eles podem prejudicar, mas vamos abrir a escola. Então é só uma colocação que eu vou fazer, porque eu estou com muito medo dessa história de irem 4 num dia, 4 no outro, eles não se encontrarem. Então, assim, eu tenho medo que a gente vá criar um novo problema nesse novo mundo que a gente está aí preparando. Entendi. Tá, você falou que tinha uma... sai pior, né, do que o... É uma questão que precisa ser discutida, pensada, e não na pressa de, né? De fingir que nós estamos fazendo. Olha, tem muitas questões, mas é claro que a gente não tem como dar conta aqui de tratar tudo. Então, eu selecionei uma que foi enviada na caixinha de perguntas, portanto, anteriormente, e que apareceu de novo aqui. Alguém que está assistindo a live, uma outra pessoa também provocou. Qual é a relação desse excesso de tecnologia na vida das crianças hoje com a depressão infantil? Então, hoje a gente tem muita gente falando disso. Hoje a gente tem uma promulgação da Sociedade Brasileira de Pediatria de que a gente não entregue objetos aí eletrônicos na mão de uma criança de até 2 anos, que de 2 a 4 anos, que tenha meia hora por dia para assistir o desenhinho preferido, tal, mas que não ganhe um tablet, não ganhe um computador. Das crianças de 4 a 9, 1 hora por dia, e que a gente não transforme os objetos eletrônicos, aí a informática, em babás, em boas babás, porque são boas babás. O que acontece com o excesso do uso da informática e do tablet, do celular? Primeiro, nós vamos ter um prejuízo fisiológico importante. A luz azul que emana da TV, do computador, do tablet, ela, à noite, ela impede que o nosso organismo produza a melatonina. E sem a melatonina, o nosso sono vai ser o pior possível. O que coincide com um sintoma da depressão infantil, que é o sono alterado. O uso aí contínuo da informática, das redes, dos jogos, enfim, dos vídeos e tudo mais, vai mexer numa área nossa, que é o córtex cingulado, que é a nossa área de prazer cerebral. Então, imagine assim, eu posso, com um tablet na mão, com um celular na mão, interromper o filme, fazer o filme voltar de novo, interromper o joguinho, voltar, jogar até ganhar. Eu posso me comunicar com 5 milhões de pessoas no mundo, exagerando um pouquinho. Eu posso procurar esses milhões de temas, de desenhos, de memes, coisas do YouTube, coisas aí, de filmes da Netflix. Então, o prazer que a tela traz, ele é contínuo, ele é linear, contínuo. Aí eu estou com vontade de fazer xixi. Talvez eu vá com o celular na mão até o vaso e faça, mas talvez eu não vá. E fique segurando o xixi. Quando eu seguro o xixi muito tempo, o meu cérebro pensa que eu já não estou mais com vontade. E aí pode aparecer como consequência um bexigoma,
que é a bexiga inflar, 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 e daqui a pouco tem que pôr uma sonda para esvaziar a bexiga. Mesma coisa com os intestinos, estou com vontade de fazer cocô, mas eu estou jogando aqui o joguinho, o Fortnite aqui, e não vou fazer cocô, seguro, 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 daqui a pouco eu estou lá com um problema sério, tenho que ir ao hospital, fazer tirar esse cocô, essas fezes que secaram, né? E problema, às vezes pode trazer problemas maiores. A alimentação, eu tenho que comer rápido, porque como o prazer da tela ele é contínuo, ou eu como vendo a tela, como acontece com muitas crianças, ou eu deixo a tela lá, venho comer rápido, como mal, engulo mal, às vezes não como o suficiente, ou levo um pacotinho de salgadinho para lá. Então, assim, a tela, ela é talvez, eu me lembro, né? Eu sou da velha geração, eu me lembro do Ho Chi Minh. Lembra do Ho Chi Minh, aquele líder chinês que dizia que a gente não precisava jogar bomba no Ocidente, porque quem ia matar o Ocidente era o chiclete e a Coca-Cola. Então, é a tela, entende? Então, a tela faz acontecer em nós um prazer contínuo e linear. Então não para. Você já deve ter visto as pessoas na rua aí caminhando com o celular na mão, com 5.000 seguidores no Instagram, do WhatsApp, de não sei o quê, de não sei o quê. Imagine uma criança. Imagine uma criança em depressão que ela está sem vontade de brincar, ela está sem vontade de construir, ela não foi buscar o Lego dela, ela tem a anedonia, aquela falta de vontade de viver. De repente, ela encontra na tela algo que é externo a ela e que ela manipula, que ela controla. E que ela pode... Então, isto vai piorar a relação egóica dela, lembra? O ego é essa relação do nosso corpo com o mundo externo. Vai piorar a relação egóica dela com o mundo. Então, assim, nós estamos em pandemia. Às vezes, para acalmar uma criança que está gritando, irritada, nada como um filminho lá do Patrulha Canina, da Peppa e de não sei o quê, e ele se acalma, porque é prazeroso. Esses adolescentes... Eu tenho ouvido muito, Ivan, no consultório, os pais falarem, porque, coitados, estão cansados agora na pandemia, então eu tenho deixado ficar mais na internet. Uma das coisas que facilitam e organizam para nós, os humanos, alguém está escrevendo aqui, né? O Steve Jobs e o Bill Gates não deixaram os filhos usar eletrônicos. Os traficantes de droga não deixam os filhos usarem droga. Eles próprios não usam, eu ia falar isso. E só tem duas coisas no mundo que chamam as pessoas que usam droga ou que usam as redes de usuário. É a droga e as redes sociais, que tem usuários, né? Que coisa maluca. É verdade. Então, assim, esse prazer que o nosso córtex cingulado vai ter, ele começa a não permitir que haja outro prazer. Então, daqui a pouco você vai encontrar aquela criança que está na praia, tem um mar na frente dele, com ondas, e tem lá uma pranchinha, e ele está embaixo da barraca com o tablet ou com o celular, como os adultos estão. E aí o meu medo é que se não houver vamos lembrar de Winnicott, vamos lembrar de Melanie Klein. Se a criança não brincar a partir do momento que ela nasceu, que ela começa a engatinhar,
que ela vai procurar objetos transicionais, que ela vai inventar fala para os bonequinhos, que ela vai inventar comidinha na panelinha, que ela vai... Uhum. Se a criança não brincar, ela não estabelece uma relação saudável com o mundo externo. É no brincar que a criança entende o mundo. É no brincar que ela faz o mundo. Quer dizer, é no brincar que a gente forma o ego. Então, a gente tem hoje, no meio dessas criaturinhas, infelizmente, que estão aí com esses brinquedos aí na mão, com essas redes sociais, com esses tablets e celulares na mão, nós começamos a ter um novo ser humano. É aquela criança, aquele menino extremamente inteligente, Ana Silvia, extremamente inteligente. Ele que configurou com 4 anos e meio o celular novo do avô. Ele que ajudou o avô. Mas extremamente infantilizado, a ponto de que com 15 anos ele teve uma frustração qualquer, a menininha lá que ele gostava não quer, ele se mata, ele se machuca. Porque a vida, a pulsão de vida, ficou reduzida ao prazer que ele tem, que ele obtém da tela. Então, assim, é uma questão muito séria, muito complicada. Eu tenho alguns pacientinhos aí, de 14, 15 anos, primeiro colegial, 9º ano, que eles assistem às aulas online com o tablet na mão jogando, entende? Então, assim, nem isso, né? Nem a questão da aprendizagem ficou importante. E depois não adianta ser tão inteligente, né? Ter um intelecto tão grande se os recursos psíquicos não permitirão que ele faça uso disso. Né? Isso. Não tem resistência. Não tem resistência à frustração e uma facilidade grande para se deprimir e se machucar. Sim, sim. Na melhor das hipóteses, o que já vai ser catastrófico, de machucar o outro. Né? De machucar o outro. Das grandes organizações, o marido, a esposa abusiva e por aí vai. Você falou em Melanie Klein, eu fiquei aqui pensando no aspecto, né? Aqueles brinquedos que ela fala claramente, brinquedos simples, né? Nada mecânico. Sim, nada, isso. Né? Que dá possibilidade à criança reparar os seus objetos internos. Então, depois, né, ela vai integrar o objeto e também reparar, ela mesma remenda, tenta colar, ver se dá. Agora, se o tablet quebra, né? Tem que substituir por outro ou terceirizar para assistência técnica. E no tempo em que o tablet está ausente, ela entra no estado de irritabilidade grande, que é o celular da mãe, é isso. Então, assim, voltando então a Melanie Klein, o brinquedo simples, aquela coisinha de madeira, aquela coisinha de plástico que quebrou e que a gente pode pôr um esparadrapo e aquilo fica melhor, aquilo é uma reparação, né? Que é onde a gente aprende a lidar com o mundo. Aqui fora, no mundo, a gente tem que ficar fazendo reparações o tempo todo nas nossas coisas, na nossa vida. Muita coisa a gente deixa para trás e vai ter que refazer. Nas nossas relações com os nossos pais, na nossa relação com as pessoas com quem a gente convive. Imagine alguém sem recurso psíquico para isso, sem reserva psíquica para isso. Então... mas a sociedade hoje, ela está distraída, né? Ela esqueceu de pensar na possibilidade de desenvolver os recursos psíquicos e elas estão investindo, em alguns casos, claro, em desenvolver recursos financeiros. Os intelectuais, nem tanto para a criança ser tão culta, mas para ela poder ganhar dinheiro, né? Sim. E isso é muito complicado. Sim. Não que uma coisa exclua a outra, não precisa excluir, né? Aliás, a Melanie Klein também já falava, tem que integrar o objeto. Sim. Quer dizer, não é excluir, é integrar, mas não
deixar único, né? Integrar todos os objetos. É assim que a gente vive a vida, né? Fazendo essa relação, essa catexis, essa ligação afetiva, objetal, com várias coisas, não com uma única coisa. Exatamente. Senão a gente fica... Reduz, né? A tela reduz a vida dessa criança, as possibilidades de interação, a criatividade. Sim, sim. E a tela faz com que este prazer, que é um prazer, ele é um prazer com prazo de validade, por isso que você já deve ter ouvido falar de pessoas que assistem séries, a série é a antiga novela, que escravizava aquelas donas de casa, que na hora da novela ninguém podia falar, ninguém podia... Aquilo evoluiu para séries, e hoje a novela tinha hora para começar e hora para terminar, né? As séries agora você aciona às 5 da manhã, às 3 da tarde, então você imagina, a gente ficou sequestrado por esse mundo virtual, onde eu controlo o meu prazer, mas na verdade eu sou controlado por ele, né? Eu sou controlado por isso tudo. É isso mesmo. E principalmente quando a gente não pensa, né? Só consome, faz, quer ser incluído por... Não, eu sei, a série que todo mundo está comentando. E tem uma outra coisa mais sutil, Ivan, eu não sei se você, o que você pensa disso. Mas a novela chegou num ponto que lá atrás, nos anos 70, 60, era bacana. Depois foi ficando associado a pessoas que não são cultas. Isso. A série é chiquérrimo. Isso. Né? Exatamente. A série, ela traz a sensação de um pertencimento a um mundo intelectual grande, quando, na verdade, escraviza mais do que aquela novela que fazia a Dona Maria ficar de avental na sala esperando passar a novela para ela terminar de arrumar a cozinha. Então, assim, é um mundo novo, é um mundo complicado, é um mundo, não sei se a gente consegue escapar disso. Logo, a Netflix trouxe aí recentemente um documentário complicado chamado Dilema das Redes. Não sei se você assistiu. Então, assim, assustador, porque ele foi feito por ex-presidentes do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Twitter, ex-presidentes, aqueles que construíram esses algoritmos todos que nos escravizam, aí eles se assustaram e estão tentando achar um jeito de mudar isso, mas eu não acho que vai ser nesse século. Eu acho que a gente vai chegar num ponto onde a gente vai... Eu vou usar um termo aqui, me perdoem as pessoas que estão ouvindo, mas a gente vai ter uma geração de zumbis com a tela na mão e deixando a aprendizagem de lado, deixando aí a sua formação de lado, deixando o psiquismo de lado. E por isso eu volto a dizer, as pessoas que estão aí ouvindo, a gente seria bom se a gente pudesse começar a divulgar mais, por exemplo, o Bowlby, né? A teoria do apego, a importância disso para a mãe que acabou de ter seu filho, e o que significa que esse filho já tem um psiquismo. Ele não vai ter psiquismo com 15 anos, ele vai ter agora, com 1 dia de vida, 2 dias de vida, 5 dias de vida. O Winnicott, né? Falar sobre o holding, o handling, falar sobre essa coisa do corpo, que ela é muito importante, o quão importante. A amamentação, que é uma coisa aí que eu tenho falado muito, algumas pessoas também. Tem um amigo aqui em Campinas, que foi reitor da Unicamp, o Dr. Martins, que
fala disso o tempo todo. Então, assim, que a gente pense que a gente passou por cima de algumas coisas essenciais à vida e que nós temos ciência para nos ajudar. A tela, a vida virtual, ela é extremamente ideológica, tanto que você vê que nós estamos usando as redes para as fake news. Ideologia, infelizmente. É verdade. Ivan, você quer fazer mais alguma colocação para a gente? Quero concluir uma coisa, né? Eu queria que vocês percebessem que depressão não é algo exclusivo do adolescente e do adulto. A depressão começa na infância e às vezes se confunde com as fases do desenvolvimento infantil, mas a intensidade e a frequência de alguns sintomas, como a irritabilidade, como a tristeza que vem e vai, a anedonia, esse desprazer com a vida, não quero, não consigo. Filho, faz isso. Eu não sei, não consigo. Isso é sério, isso é muito grave. Isso não é uma criança que está fazendo birra. Isso é uma doença. Isso faz parte de uma doença. A falta de vontade de brincar, de criar e, principalmente, as manias que se intensificaram agora na pandemia. As manias vão levar a um quadro que é um transtorno depressivo, ansioso, mas depressivo, que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Eu não sei se vocês imaginam coisa mais depressiva do que ficar escravo de um pensamento. Sim. Então, a depressão infantil é realidade, gente. Ela existe e é mais frequente do que todos podem imaginar. E isso, né, Ivan, porque nós não falamos aqui, nem era o tema, nem daria tempo, nem nada, mas do suicídio na infância, que é um grande... Suicídio na infância, sim. Né? Hoje nós temos suicídios de crianças entre 8 e 25 anos, né? Eu chamo de criança também, o que está aqui em cima, mas essa criança velha de 8 anos se suicida, se enforca, se machuca. Então, assim, a depressão infantil é uma realidade assustadora pela frequência, pela maneira com que está vindo. E aí, agora com esse combustível da pandemia, então ficou mais frequente, com mais casos. E a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que prestar atenção. Sim. Ivan, eu te agradeço muito. Não tem nem palavras, mas tem muito afeto por você cada vez mais. Obrigado. Você sabe que você foi um dos meus primeiros influenciadores no contato com a psicanálise, na época da minha graduação, que eu assisti uma palestra sua e falei, gente, é isso que eu penso. Quer dizer, que bom! Que bom, falando, eu falei, nossa, eu encontrei o que eu procurava e não fazia ideia do que era. Obrigado, Ana, obrigado. É uma honra ouvir isso. Eu fico orgulhoso de ouvir isso. Muito obrigada. E até agradeço a todos que estão aqui conosco. Um prazer muito grande. Isso só faz sentido porque é compartilhado, né? Sim. E pensando aí já um pouco no que a gente discutiu aqui, no primeiro sábado de novembro, é uma colega daqui da Sociedade de Psicanálise de São Paulo que vem falar justamente da psicanálise, da clínica de bebês de 0 a 3 anos. Então, que bom! Nossa, que bom isso!
Você mesmo falou hoje, né, que o número de crianças bem pequenas em depressão, e os psiquiatras estão indicando cada vez mais o recém-nascido para a psicanálise. Isso, exatamente. E antigamente, quando a gente fazia a formação em psicanálise, o primeiro ano da nossa formação era dedicado à observação de crianças. Não sei se você passou por essa fase, mas nos anos 70 era obrigatório na formação que a gente observasse crianças. E, infelizmente, eu acho que isso parou, mas a criança é o nosso principal paciente, gente. É dela que vai surgir o adulto, é dela que vai surgir o adolescente, enlouquecido, adoecido, sem ego, sem superego, principalmente. Sim, que é outra questão muito importante para a gente pensar hoje, né? Sim. Ivan, a casa é sua, quando quiser, só me avisar. A casa aqui está aberta, o tema que você quiser, a gente vai falar. É sempre um grande prazer, é enriquecedor. Vocês todos, um abraço. No próximo sábado será a clínica das anorexias e das bulimias, no plural. Que bom. Que bom. Tá bom, gente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Ivan. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.